Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez nesse COVACCast, final de semana, prestes a encerrar mais uma semana após a Semana Santa. E nós queremos hoje trazer de volta um assunto que vem sendo amplamente debatido e que já é alvo de algumas discussões, que diz respeito às diretrizes operacionais nacionais sobre o uso de dispositivos digitais por parte das escolas, alunos e a convivência com essa nova tecnologia, as vantagens que elas trazem e também as desvantagens que estão sendo trazidas. E a gente não está procurando absolutamente esgotar o assunto, mas apenas relembrá-los acerca da importância do início de tomada de ações que visam, a partir já de 2026, obrigatoriamente, a fazerem parte desse universo que rege a relação aluno-escola em todos os níveis. Apesar dessas deliberações e resoluções virem mais direcionadas à educação básica, nós sabemos que também todos os níveis de educação, inclusive a superior, vem sendo afetada. É isso, Aline? Então, dentro desse contexto, nós podemos imaginar que todo mundo vai ser afetado de alguma forma e haverá uma necessidade e uma tomada de consciência e também de normas regimentais que tragam essa realidade para dentro do contexto acadêmico. Nesse sentido, a Aline vai fazer algumas considerações e nós vamos pontuar e fazer alguns apartes e ponderações também. Com isso, eu passo a palavra a você, Aline, para podermos conversar um pouco sobre esse tão palpitante assunto. É isso? É verdade. Nós fizemos um outro episódio, né, do COVACCast quando foi publicada a Lei 15.100. Então, foi aquele primeiro impacto do uso de dispositivos, né, pela educação básica nos ambientes escolares e muitas dúvidas ficaram no ar. Bom, ok, mas pode no recreio? Não pode? Em que condições? O que significa, né? A norma ela trouxe muitos aspectos genéricos e essa mesma ideia da lei, né? Depois a gente teve o decreto que regulamentou mais especificamente e agora essas diretrizes operacionais que trazem de forma mais aprofundada conceitos, realmente a operação no dia a dia, né? Como funciona ali na gestão escolar. Então, num primeiro momento, muitas dúvidas surgiram e que foram, acho que, paulatinamente sendo sanadas, embora a gente tenha ainda um cenário que ele nunca é muito certo e estável. E aí, por quê? Acho que antes da gente falar especificamente nos pontos essenciais da resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica número 2, eu acho que é legal a gente falar, destacar para os dirigentes, né, para os gestores educacionais, que a gente tem, na verdade, uma miríade de normas, né, que estão ali circulando. Então, é muito importante, a gente tem que pensar sempre nisso, que não é simplesmente seguir essa normatização, né? Uma normatização que não é curta, são, salvo engano, mais de 40 artigos, mas ela anda ali junto com tantas outras normas que também são aplicáveis a esse contexto. Então, por exemplo, a gente pode falar na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode falar no Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 13.257 de 2016, que já traz esse reforço de um ambiente educativo também que inclui o uso das tecnologias. Então, é um marco relevante também para a educação infantil. A gente pode falar em tantos outros, né? A própria lei de diretrizes e bases, que traz ali no seu artigo 32 essa obrigatoriedade da compreensão do mundo digital. Então, a gente tem uma enormidade de normas que se complementam. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui, acho que alguns pontos específicos. Então, a gente tem que lembrar que essa resolução está diretamente vinculada
a Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que foi essa primeira norma geral que regulamentou o uso dos dispositivos tecnológicos em sala de aula na educação básica. Depois, o decreto 12.385, de 18 de fevereiro de 2025. Então, entendendo que essa resolução ela não atua isoladamente, né, mas tem esse arcabouço normativo robusto que a gente precisa estar atento. Um fundamento importante é que ela está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular e com o Plano Nacional de Educação. Então, tem todo esse reforço do uso crítico, intencional, ético das tecnologias digitais de informação e comunicação. E aí a gente tem dois lados. Um que é um incentivo, ou seja, a tecnologia está aí, a gente precisa realmente, ela faz parte dessa alfabetização plena, então a gente precisa reconhecer isso, acho que não há mais qualquer dúvida sobre isso, e também entender que é quase um freio por outro lado, para que esse uso ele seja realmente intencional, mediado pelos profissionais da educação, que seja desenvolvido esse senso crítico do aluno quanto ao uso dos aparelhos, quanto ao uso das mídias e redes sociais. Então, tudo isso tá integrado. A gente tem nas diretrizes operacionais esses dois pontos importantes, que é o uso de dispositivo nas escolas de forma mais detalhada e também previsões sobre a integração curricular da educação digital e midiática. A resolução ela traz conceitos, então ela explica exatamente o que são dispositivos digitais, são as câmeras, é o relógio inteligente, é o celular, tudo isso está explicado. Diz também para a gente um conceito fechado, né? O que é educação digital escolar, o que é educação midiática, o pensamento computacional. Então, isso tudo fica mais claro agora com a resolução. Ela traz no artigo 5º, e aqui esse ponto para a gente muito interessa, algumas obrigações das instituições de ensino. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas. Essas regras da resolução, elas devem estar previstas nos regimentos internos e nos projetos políticos pedagógicos da instituição. Então, a gente já tem essa obrigação. A obrigação de estabelecer as políticas. Como nós falamos no nosso bate-papo da Lei 15.100, ainda que tenha regras gerais, as instituições elas precisam criar as políticas, claro, obedecendo esse arcabouço regulatório, mas de acordo com a sua realidade, né? Então, tem muitos caminhos que podem ser construídos dentro da identidade de cada estabelecimento de ensino, de cada escola. Isso precisa ser respeitado também. Mas, não é? Mas essas políticas, elas devem seguir essas diretrizes, que são os nortes gerais, mas, obviamente, elas também têm que considerar essa autonomia da escola em definir, dentro da sua proposta pedagógica, sua proposta acadêmica, para que se crie um ambiente... Até fazer uma parte aqui, rapidamente, né? Porque a gente tem visto que, na realidade, o poder público, seja através do governo, do MEC, dos próprios órgãos judiciais, tem delegado às escolas a autonomia para deliberar a respeito disso, justamente nesse contexto que você diz de cada característica. Né? Então, é um serviço que envolve um número enorme de pessoas, não só escola, como famílias, e escola, quando a gente fala também em alunos, em professores, em todos esses aspectos de capacitação de professores, criação de centros de acolhimentos, ou seja, uma obrigação adicional que vai de encontro ao que hoje é um problema que já está considerando, como você falou mesmo, tem muitas vantagens, a tecnologia tem, hoje já está sendo encarado como um problema de saúde pública também, porque já tem um número de pessoas dependentes dessas tecnologias que já está impondo ônus aos cofres públicos, SUS e serviços de acolhimento, de psiquiatras e enfim, de toda essa gama de atendimento que até então a gente não pensava. Isso rapidamente vem escalando, vem aumentando. Então, é nesse sentido.
o papel da escola é fundamental, mas das famílias também. E como unir isso é um grande desafio. Sem dúvida. E esse gancho que você traz, acho que é até interessante a gente pensar que todas essas normas surgem, lógico, a gente está vendo esse avanço, né? Essas revoluções tecnológicas que acontecem numa escala assim, que a gente não imaginava. E a gente tem agora um tema que está super em alta, que é a série adolescente, né? Assim, então, isso está sendo discutido em diversos aspectos. A gente teve agora recentemente o Dia do Combate ao Bullying, ao Cyberbullying. Então, olha só esse arcabouço, né? Como essas normas se misturam e como é importante que a gente tenha um olhar mais amplo e que, de alguma forma, agregue tudo isso de uma forma harmônica. Mas voltando aqui nas obrigações, eu acho que é legal a gente destacar um outro ponto também que você trouxe. Então, estabelecer essas políticas de forma clara, seguindo as diretrizes gerais, mas de acordo também com a autonomia e identidade da escola. Orientar as famílias, isso também é uma obrigação. Tá? Ela vem nesse rol das obrigações das instituições de ensino. Então, esse processo de orientação à família, tanto das políticas internas adotadas pelo estabelecimento de ensino, quanto também ao uso equilibrado dos dispositivos digitais no ambiente escolar, também faz parte da obrigação da escola. Então, também traz, isso também está previsto aqui para a gente. Grande desafio, né? É um grande Muito. desafio. Desculpe te interromper, Aline, mas eu fico assim Não, é um pensando. bate-papo. Nós trouxemos, o ser humano se desenvolveu tanto que agora não está sabendo lidar com esse desenvolvimento, né? Então, chegou o momento realmente limite em que a gente está vendo as consequências desses usos inadequados e, ao mesmo tempo, uma expansão de possibilidades com inteligência artificial, com tantas coisas surgindo, que impõe uma reflexão e uma conscientização de o que é melhor. Afinal, foi o próprio homem que inventou isso. Então, ele agora está se reinventando? Não, ele está querendo reinventar. Ele tem que ver uma forma disso ser usado de uma maneira que realmente traga os benefícios que a tecnologia, as coisas que a gente via no futuro, a gente via como coisas futuristas, já estão aí. Já estão aí. E como regular isso tudo? Esse é o grande desafio da sociedade moderna. Mas foi só uma parte. Continue, por favor. Não, eu acho que é isso, né? Assim, para a gente, no universo jurídico, e aí, claro que isso é uma discussão social que, né, agora é muito importante e pertence a todos nós, mas aqui, cortando para o nosso universo jurídico, eu acho que o maior desafio é realmente unir todas essas normas, estabelecer um contexto coerente, porque a gente tem as normas federais, né, de âmbito nacional, mas nós temos as normas também de cada sistema. Então, tem as normas também estaduais, a gente precisa estar atento a um universo que ele é muito amplo. Então, realmente harmonizar essas normas, eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que é o nosso desafio, eu acho que é onde a gente pode ajudar as instituições, né, os estabelecimentos de ensino. Essa é uma medida, né, que faz parte de diversas ações da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Então, a gente tem essa. A gente tem, por exemplo, uma outra norma que eu acho que vale a pena a gente falar depois também, num outro momento, que é o Decreto 9.204, que é de 2017, não é nada novo, mas que envolve uma política de inovação de educação conectada. Então, tem toda uma questão também de fomento à universalização do uso da internet, do fomento do uso tecnológico. Então, tem tantas normas, e eu acho que o desafio nosso aqui é esse, né? Construir esse conjunto adequado para cada realidade. Entender todas essas normas e realmente construir algo que seja de acordo com os projetos desse estabelecimento. Mas essas obrigações, elas enfim, né, têm aí um caráter cogente,
tem que estar já de olho e super atento a isso. E pensar também algo que é fundamental, que é a avaliação e o monitoramento constante. Então, isso é fundamental, além da capacitação dos profissionais da educação. Então, aí a escola tem diversas tarefas e não são fáceis, são desafiadoras, mas sem dúvida trazem aí novos panoramas, eu acho que muito positivo dentro desse contexto que nós estamos vivendo agora. Mesmo. Resumidamente, nós estamos correndo quanto tempo? Já estamos entrando em maio de 2025. Em 2026, várias dessas normas já são obrigatórias, ou seja, uma adaptação, uma revisão de regimentos, adequação a essas necessidades especiais que estão sendo impostas. Isso passa num piscar de olhos. A nossa, como a gente sempre falou, que a gente fala, a gente não está aqui querendo esgotar, mas talvez voltando a um tema que seja recorrente, para lembrá-los da necessidade de, quanto antes, estabelecer cronogramas factíveis para que não sejamos surpreendidos com situações desagradáveis, com sanções e com outras situações que podem vir surgir nesse universo. É isso, esse é o maior objetivo, é lembrá-los. O quanto antes começarem, mais rápido nós poderemos adequar. Eu acho que é isso, e ficamos aqui à disposição sempre para trocar ideias, tirar dúvidas e pensarmos juntos, né? Construirmos juntos essas alternativas, que são muitas e que podem aí proporcionar cenários bem interessantes. Obrigado a todos. Aline, muito obrigado pela sua participação. Estaremos voltando a esse tema em um próximo CoVacCast, sempre atentos e à disposição de vocês para dirimir o que for possível dirimir de dúvidas nesse momento.